Olá, servidor e servidora que nos acompanha nas redes sociais, especial Facebook e YouTube. Hoje estou aqui com o Dr. Anderson para ele esclarecer a demanda que estamos recebendo ali no sindicato referente ao desvio de função. Então ele vai explicar na íntegra a vocês o que se caracteriza aos trabalhadores o desvio de função. Olá, servidores que nos acompanham. Então, sendo bem simples e objetivo para que o servidor entenda. O desvio de função é caracterizado quando o servidor deixa de fazer alguma atividade relacionada ao concurso público pelo qual ele prestou. Então, exemplo, o servidor é da área de educação e a partir de um certo momento ele não está mais fazendo atividades inerentes à educação, e sim relacionadas a outra atividade de outro servidor. Isso caracteriza o desvio de função em razão da atividade, mas não necessariamente que isso gera ao servidor algum direito pelo desvio. Existem ações judiciais, obviamente, que pedem diferença eventualmente de salário pelo desvio. Essas ações são basicamente relacionadas a situações onde o servidor faz uma atividade que não é, obviamente, do seu concurso, ou seja, ele está em desvio, mas faz uma atividade além de um cargo acima. Então isso geraria, quem sabe, uma diferença de salário. Mas o que nós temos visto na prática, em alguns casos, é que esse desvio são de atividades que são ou do mesmo nível ou de nível inferior. Então isso, tanto uma quanto outra, nível inferior, mesmo nível ou superior, obviamente não deve ser feito. Por quê? Porque se trata de um desvio, sob o pena de eventualmente até o município ser responsabilizado por isso, inclusive no Ministério Público do Trabalho. Uma vez que o que deve ser respeitado é o edital do concurso público. O edital do concurso público ele faz lei entre as partes, ou seja, o servidor lá ele aparece a descrição das atividades, ele precisa estar inerente e realizando as atividades que aparecem lá no edital. Obviamente que algo esporádico não é caracterizado como desvio de função. Por exemplo, um dia eu tive que fazer uma coisinha diferente. É relevante, dá para relevar essa situação. O que não se pode é algo habitual, obviamente. E acontecendo essa situação, tem que procurar o sindicato para você fazer os procedimentos necessários, ver se é o caso de ação judicial ou se é o caso do requerimento administrativo para que isso seja cessado e acabe. Então é nesse sentido, basicamente, o desvio de função. Obviamente, se o servidor tiver alguma dúvida maior, pode marcar um horário comigo no sindicato e eu vou esclarecer e trazer esclarecer as dúvidas e trazer todas as respostas, se é um caso de ação judicial ou não. No caso de ação judicial, Dr. Anderson, essa forma entra em os trabalhadores coletivo ou individualmente? Sempre de forma individual. E a ação do desvio de função, eventualmente, se existir, a gente sempre fala eventualmente, ela acarreta uma série de situações. Uma delas que é importante que o servidor dele já tenha conhecimento é que, se ele está em desvio de função, em tese, sendo cargo superior para pedir a diferença de salário, vamos dizer, ou seja, em cargo abaixo que não existe sequer diferença de salário, obviamente então nem caberia uma ação, o servidor obviamente retornará a fazer as atividades do concurso. Então a gente lembra que existiam servidores que às vezes faziam uma determinada atividade, a parte de limpeza, por exemplo, zeladoria, era trabalhador braçal, mas fazia uma atividade além, pedia diferença de salário, ganhava pelo desvio, mas obviamente que na própria decisão a justiça falava, você deve voltar à atividade do concurso. E eu mandava o oficial do Ministério Público do Trabalho para o município responder administrativamente em relação a essa forma de desvio que está equivocada. Então a gente sempre esclarece para o servidor. É possível entrar com a ação? Dependendo das situações é possível. E entrando com a ação, ela sempre acarreta em algo. E via de regra é sair da função. Então alguns servidores às vezes preferem esperar, passar um tempo e se tirarem ele acaba entrando com a ação. Se continuar fazendo e falar assim, não, eu quero entrar e se eu perder não tem problema nenhum eu voltar a fazer o que eu fazia do concurso, ótimo. Então é caso a caso, não tem como dizer que faz uma ação de substituição, uma ação com todo mundo junto, porque depende de cada situação, tem provas, é uma série de coisas, não é algo tão simples de se requerer. Então, de forma coletiva, fica ainda quase que impossível de fazer. Então, servidor continua aí ligadinho nas nossas redes sociais para mais esclarecimentos. Caso esteja alguma dúvida, coloque seu comentário aí embaixo do nosso vídeo. A gente vai estar respondendo vocês no nosso próximo Canhão na Web, que vai ser na próxima segunda-feira. Informação, opinião
denúncia, entrevista, reportagem. Canhão na Web. A notícia do jeito que o trabalhador entende. Os fatos que marcaram a semana do servidor municipal em Ponta Grossa. Canhão na Web. A notícia do jeito que o trabalhador entende.